Porta, de Vinícius de Moraes. Sou feita de madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro bem de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje eu decidi começar a aula com essa poesia aqui, do Vinícius de Moraes, que se chama A Porta. E no final dela ela diz assim: eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. E o meu desejo para essa semana é que as portas do céu estejam abertas nas nossas vidas e que Deus derrame ricas bênçãos na vida de cada um de vocês, de cada um dos meus alunos, na família de vocês. E eu espero que a gente consiga ter uma semana agradável, que a gente consiga ter uma semana abençoada. Esse é o meu desejo para essa semana que se inicia. Bom, então, para começar então a aula de português de hoje, eu gostaria que vocês pegassem a apostila lá nas páginas 26 e 27, que eram as páginas que nós estávamos usando na semana passada, e faltou fazer a correção de uns exercícios. Bom, então na semana passada a gente falou um pouquinho sobre dois tipos de linguagem, que é a linguagem Vamos lá. Nós falamos de uma linguagem formal e nós falamos de uma linguagem informal. Isso. E aí nós fizemos uma atividade na apostila, a prof mostrou, fez a leitura de um bilhete para vocês. Então, falando um pouquinho sobre esses dois tipos de linguagem. E aí nós tínhamos lá o mesmo bilhete escrito de duas formas diferentes. Lembra que era o bilhete da criança que ia faltar aula? Bom, então eu vou reler os dois bilhetes e vou fazendo a correção nas atividades da apostila. Eu espero que você vá acompanhando comigo, vai apagando se for necessário, vai fazendo as correções lá, tá bem? Então vamos lá. Então na página 26 nós tínhamos lá dois bilhetes. O bilhete 1 diz assim: bom dia. O aluno Carlos Machado de Souza, do quinto ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Bilhete 1. Agora vamos para o bilhete 2. E aí, beleza? O Carlinhos está zicado, pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo atestado. Abração, Beto. Então nós temos dois bilhetes que estão escritos totalmente diferentes, mas que querem comunicar a mesma coisa, né? Que a criança pegou conjuntivite e que ela não vai para a escola. Ok. E aí na página 27 você tinha alguns exercícios para fazer. Então na letra A dizia assim: qual dos dois bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta preocupação de seguir a norma padrão da língua? Então, qual dos dois bilhetes que tem uma linguagem mais informal? E a resposta correta é que é o bilhete número 2, né? O bilhete verdinho. Esse é o bilhete que não tem essa preocupação, porque ele traz as palavras abreviadas, ele fala com gírias, né? Ele fala ali, o menino tá zicado, o Carlinhos tá zicado, então traz umas palavras diferentes no bilhete. Então a resposta da letra A é o bilhete número 2. Letra B. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria e que segue a norma padrão da língua? Que é a linguagem formal, norma padrão que as palavras estão escritas corretamente, né? Pontuação, não tem palavras abreviadas, não tem gírias. E aí a resposta é o bilhete 1, é o bilhete 1 que está escrito bem na norma padrão da língua. Letra C. Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é mais adequado para ser enviado à escola? Bom, se ele não conhece quem vai receber, o bilhete mais adequado é o bilhete 1, é o bilhete que está escrito com linguagem formal. E aí você tinha que responder ali
Por quê, né? Então você poderia colocar que é uma situação mais séria, que ele está falando com pessoas que ele não conhece, ele está comunicando algo à escola do filho, e aí palavras abreviadas, né? Como ele coloca lá, o beleza, e aí beleza, ou tá zicado, não combinam com o ambiente mais formal, com o ambiente mais sério, né? Bom, aí nós tínhamos então a explicação, né? Nessa parte amarelinha aqui é a parte da explicação do que seria uma linguagem formal e uma linguagem informal. Então diz assim: quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, nós dizemos que ela é uma linguagem formal. E quando a linguagem, né, quando o texto é escrito de forma espontânea, descontraída e procura não seguir, né, a norma padrão da língua, nós estamos falando de uma linguagem mais informal. A familiaridade entre os interlocutores, quer dizer que ser conhecido da pessoa de quem nós estamos conversando, é comum encontrarmos tanto características... Opa, prof, se confundiu, fui pra frente, calma aí. A familiaridade entre os interlocutores, por exemplo, pode influenciar em um uso mais formal ou informal da língua, né? Então isso que a prof diz, que quando a gente conhece a pessoa, talvez a gente acabe usando uma linguagem um pouco mais informal. Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto as características da linguagem formal quanto da informal. Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou informal. Bom, na letra D diz assim: que tipo de bilhete predomina? Que tipo de linguagem predomina no bilhete 1? No bilhete 1 predomina a linguagem formal. E no bilhete 2 predomina a linguagem informal. Letra E. O bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique. Com certeza poderia ser usado, então você poderia colocar sim. Esse bilhete 2 poderia ser usado, né, para enviar para uma pessoa conhecida, para alguém muito próximo, para alguém que tem intimidade, né? Poderia para um amigo, para alguém bem próximo, poderia ser usada essa linguagem, sim. Ela não está errada. Ela apenas é marcada predominantemente por uma linguagem mais informal. Bom, então eu espero que vocês façam as correções, que vocês arrumem. Não é bastante coisa, né? Uma página apenas para a gente pensar e relembrar a diferenciação, né, de uma linguagem formal e de uma linguagem informal. Então faz as correções com capricho, com atenção, e logo logo a gente já tem outras atividades para fazer, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!